meus amores! Estamos iniciando uma abençoada semana de aula. Por isso, iremos buscar a presença de Deus em primeiro lugar. Oremos. Querido Jesus, nesse momento queremos te agradecer por essa semana que está se iniciando. Que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo de qualquer mal. Venha abençoar nossa semana de aula para que possamos compreender tudo que a nossa professora tem para nos ensinar. Abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, abrindo a nossa apostila de matemática na página 126. E eu quero relembrar com vocês o que nós estudamos na nossa sala de aula. Nós estamos revisando nas páginas 126 e 127 da nossa apostila 1, o conteúdo já estudado em sala, para que assim nós venhamos relembrar e entender como fazer as páginas seguintes. Então, não sei se vocês estão lembrados da história dos números que nós estudamos em sala de aula. Lembra que a tia Nira falou que há muito tempo um homem chamado Noé, ele usou vários números para construir um grande barco? E isso está lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 15 e 16. Então Deus mandou um dilúvio, uma grande inundação sobre toda a terra. Não temos como saber se Noé ele escrevia esses números, pois esse grande evento apagou os possíveis registros, né? E o que sabemos sobre a história dos números é algo parecido com o que nós vamos ler a seguir. Muito tempo atrás, Theo e sua família colhiam as melancias de sua plantação e as levaram para trocar por outros produtos no mercado da cidade. Lembra que eu contei essa historinha para vocês do Theo? No início era fácil, pois a produção de frutas era pequena. Ele contava usando os próprios dedinhos. Com o passar do tempo, sua família aumentou e a plantação de melancias também. Era necessário colher cada vez mais melancias para trocar por mais alimentos. Assim, Theo passou a utilizar pedras para contar as frutas. Para cada melancia, ele colocava uma pedrinha em sua bolsa. Então, naquela época, a gente sabe que era bem difícil eles fazerem as contagens e, por isso, ele utilizava esse recurso das pedrinhas. Na página 127, lembra que nós fizemos uma atividade e essa atividade estava falando na questão número 1, faça a contagem como Theo fez e marque a resposta certa. Na letra A estava falando quantas melancias Theo levou para o mercado. Aí nós temos os saquinhos aí, que corresponde à quantidade de melancias que ele levou para o mercado. E na letra B, nós fizemos essa atividade com a seguinte pergunta: quantas melancias Theo conseguiu trocar no mercado? Aí você teve que olhar, né, e marcar a respostinha correta de quantas melancias ele teve que trocar no mercado. Os números estão espalhados por toda parte e eles exercem uma função muito importante em nossas vidas. Então, nós vamos agora para a nossa tarefinha do dia, que é na página 128. Imagine quanta dificuldade as pessoas do passado tinham para saber a hora, o quanto pesavam, né, o quanto calçavam, o quanto vestiam, a sua idade e etc. Hoje, com os números e as suas funções, tudo se tornou fácil. O que vocês acham? Então, na página 128 do nosso livro, está falando assim: com o passar do tempo, o ser humano precisou registrar as quantidades. Ele substituiu a contagem com pedrinhas por marcas em ossos, em bastões de madeira ou em marcações em pedras. Então, eles utilizaram vários recursos para conseguir fazer a contagem daquilo que eles necessitavam. Então, a questão 2 está falando assim: ligue cada grupo de frutas ao registro da quantidade correspondente. Então, no primeiro carrinho, nós temos um carrinho aí cheio de melancias.
Você vai contar quantas melancias tem no carrinho e vai ligar ao objeto que corresponde a essa quantidade de melancias. Depois, você vai fazer a mesma coisa com o carrinho de cocos. Você vai contar os cocos e vai ligar a imagem correspondente à quantidade deles. Depois vem o carrinho de jacas e depois vem o carrinho de melões. Da mesma forma, você vai contar as quantidades e vai ligar ao objeto que tem a mesma quantidade correspondente. Você sabia? Um mesmo número pode ser escrito de diferentes formas, mas neste caso, leremos da mesma maneira. Então, você pode representar um numeral de diversas formas e ele vai continuar correspondente à quantidade dele próprio. Agora, nós iremos passar para a nossa página 129. E a página 129, ela está falando sobre o uso e a função dos números. Os números são de extrema importância para o nosso dia a dia. Se não fosse por eles, como eu saberia a quantidade de corações eu tenho no vaso? Esse vasinho aí que eu, a sua professora, estou segurando aqui no nosso vídeo. Como saberia o horário das nossas aulas? Mediante isso, vamos responder as questões da página 129. Então, vamos lá. A questão 3 está pedindo para você observar com os seus colegas. Como nós não estamos em sala de aula, vocês irão observar ou com o papai, ou com a mamãe, ou com o irmão, ou com alguém que esteja auxiliando você nas atividades de casa. A letra A está falando assim. Que situações da cena da página 125 envolvem números, mesmo que não estejam escritos? Então, você vai voltar lá na página 125, que foi aquela primeira paginazinha que nós fizemos desse capítulo, e vai responder, né, fazer esse comentário com a pessoa com quem você está. A letra B está falando assim, em que situações você utiliza os números? Qual é a situação da sua vida que faz com que você utilize os números? E a questão 4 está falando para você ligar cada frase à função que o número está exercendo. Então, nós temos aqui a função de quantidade, nós temos a função de identificar, temos a função de ordenar e temos a função de medir. Na primeira imagem está falando assim, Pedro ficou em segundo lugar na Olimpíada de Matemática. Isso está indicando que é o quê? Quer quantificar, quer identificar, quer ordenar ou quer medir? O segundo quadrinho de imagem está falando assim, Maria foi a aluna mais votada no concurso que tem por título Você é Legal. Então, qual das funções ela está exercendo aí? É quantificar, é identificar, é ordenar ou é medir? A terceira imagem está falando sobre que o Bruno está pesando 34 quilos. Então, eu vou ligar, né, para a função que ele está exercendo. O número da casa do João é 27. E aí você vai procurar qual dessas funções ele exerce e vai ligar. Foi muito bom ter vocês por aqui hoje. Valeu mesmo. Descanse, pois amanhã tem mais. Poxa, a nossa aula de matemática chegou ao fim. Mas não fica triste não, tá? Amanhã a tia Nira vai estar de volta com mais aulas super show como essas para que nós possamos continuar com as nossas tarefas. Que Deus abençoe e nos encontramos amanhã nesse mesmo horário. Beijos!